Fala galera, tranquilo? Então a gente seguindo o nosso conteúdo do pré-militar, indo mais precisamente na página de Matemática 1, a gente entra num assunto que é o que normalmente a gente trata quando a gente passa de conjuntos, né? Que a gente viu as noções básicas, a gente viu operações, alguns conjuntos numéricos e tal. Aí a gente entra quando a gente começa a relacionar conjuntos, mas antes de até entrar mais a fundo nesse assunto, a gente dá um backgroundzinho legal para falar de par ordenado e plano cartesiano. E por último, a última operação, que ainda está faltando para a gente, ok? No caso, tudo isso envolvendo conjuntos, beleza? Então galera, o que a gente vai ver aqui? Ó? Essa área, se eu fosse dar um título a ela, seria relação binária, realmente, porque tudo que a gente vai ver agora vai caminhar para justamente chegar em relação binária. Aí a gente vai ver em detalhe a detalhe o par ordenado, o produto cartesiano, a própria relação binária, domínio e imagem de uma relação e relação inversa. Repara que do terceiro tópico em diante é relação, beleza? Então, esse vai ser o do principal foco da nossa aula, digamos assim. Aí seguindo aqui, ó, eu entro na parte de, primeiro, falar o que é um par ordenado, né? Par ordenado vai ser uma dupla de números que vai representar uma posição dentro do plano cartesiano, ok? Não vou entrar muito em detalhes do que é um plano cartesiano, aquelas questões de quadrantes, até porque não é muito foco aqui não. Isso daí a gente desenrola com o tempo, beleza? Então, par ordenado vão ser dois números, como ele já diz, um par, cuja ordem de como vem esses números, ele importa para a posição. Por isso o nome, junto do nome par, vem o ordenado. A gente tem uma componente e a segunda componente, ou a gente pode chamar de primeira coordenada ou segunda coordenada. A primeira coordenada é sempre o valor de x, que a gente chama de abscissa, beleza? E a segunda coordenada a gente chama de ordenada, que é o valor de y, ok? Aí no plano cartesiano, um exemplo de como seria uma representação desse cara. Eu primeiro traço dois eixos perpendiculares, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Marquei em cada um dos eixos os valores A e B. Eu tenho o A e o B no eixo X e o A e o B no eixo Y. Se eu quero, por exemplo, marcar essa posição aqui, ó, da direita, em azul, que é o par ordenado A e B, ele vai ter valor de x sendo A, ou seja, a abscissa sendo A, e o valor de y sendo B, ou seja, a ordenada sendo B, beleza? Se eu inverto, por exemplo, em vez de fazer o par ordenado A e B, eu faço B e A, eu vou ter abscissa B, ordenada A. E aí é o detalhe do par ordenado, galera. Tu viu que a ordem dos dois números interferiu sim na posição daquele cara. Então, A e B é diferente de B e A, no caso, num conceito inicial. A única forma desses dois caras serem iguais, que é aí que a gente vê até a parte de igualdade de par ordenado, é quando acontece o seguinte: se eu tenho que o par ordenado A e B é igual ao par ordenado C e D, eu quero dizer que a minha primeira componente de um tem que ser igual à primeira componente do outro. Ou seja, a abscissa de um tem que ser igual à abscissa do outro. E a segunda componente de um tem que ser igual à segunda componente de outro. Ou seja, a ordenada de um tem que ser igual à ordenada do outro. Aí você faz a relação, né? Que se os pares ordenados são iguais, eu tenho que o A é igual a C e o B é igual a D. Tranquilo? Então, de par ordenado, é apenas isso. Ok? Agora, antes de a gente entrar em relação, a gente entra no produto cartesiano, que nada mais é do que uma operação envolvendo conjuntos, certo? Qual vai ser a regra do produto cartesiano? Vai ser o seguinte: eu tenho A cartesiano B, esse AXB é A cartesiano B, vai ser igual. Aí a gente abre aqui chaves e coloca o par ordenado x e y, ok?
Então, quando eu faço um conjunto cartesiano com o outro, agora eu passo a ter os elementos sendo pares ordenados. Aí voltando, par ordenado x e y, tal que o elemento x, no caso a abscissa, ele tem que vir do primeiro conjunto, que é do A, e o segundo elemento, que é o y, ele tem que vir do conjunto B, certo? Então, vamos ver um exemplo de como seria. Determine o conjunto A cartesiano B sendo A igual. Aí tem o conjunto A na forma analítica, na forma descritiva, que é 1, 2 e 3, e o B, que é 1 e 2. A gente fica montando possíveis duplas de números, onde o x tem que vir do conjunto A e o y tem que vir do conjunto B. Então, pares ordenados possíveis que dá para rolar nessa situação. Eu tenho 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1, 2 e 2, 3 e 1, 3 e 2. Se eu for jogar no plano cartesiano, o que eu faço? Jogo 1, 2 e 3, 3, 2, 1 e marco os 6 pontos achados, beleza? Curiosidade, galera, que é até uma das propriedades. Repara o seguinte, o número de elementos do conjunto A cartesiano B, que são 6, como eu estou formando duplas, ele vai ser o número de elementos de A, que são 3, vezes o número de elementos de B, que são 2. Certo? Aí se você faz 3 vezes 2, você acha 6 elementos. Algumas propriedades, ó. A cartesiano vazio é igual a vazio. Por quê? Vamos supor A um conjunto não vazio, né? Tenha uma quantidade de elementos que eu não sei. Beleza, o primeiro elemento vai sair do conjunto A. Só que o segundo elemento sairia do vazio. Mas vazio tem elementos? Não tem. Então não tem como formar duplas, não rola pares ordenados. Reciprocamente, seria para o vazio cartesiano B. Pô, não tem como um elemento sair de vazio, então não rola. Outra coisa importante, ó. Se o conjunto A é diferente do conjunto B, e o A é diferente de vazio e B é diferente de vazio, então A cartesiano B necessariamente é diferente de B cartesiano A, beleza? A cartesiano B só vai ser igual a B cartesiano A se o A for igual ao B e os dois não forem vazios, beleza? E por último, a relação que eu citei anteriormente, ok? Então, galera, progredindo aqui, ó, a gente chega na parte de relação. Só retornar aqui uma situaçãozinha, que é o seguinte, ó, entrando na parte de relação é quando a gente começa a fazer operações envolvendo o produto cartesiano, ou seja, eu necessariamente estou envolvendo dois conjuntos, ok? Então, ó, na relação binária, a gente vai ter o seguinte: chama-se relação binária de A em B todo conjunto, subconjunto R de A cartesiano B, ou seja, o R é um conjunto que vai estar contido no A cartesiano B. Lembrando que aquilo que eu até comentei em sala antes da parada, se você faz uma operação com dois conjuntos, você tem um conjunto como resultado, ou seja, se o produto cartesiano é uma operação, então o resultado, que é A cartesiano B, ele também vai ser um conjunto, beleza? Aí a gente tem aqui um exemplo. Dado o conjunto A sendo 0, 1, 2 e 3 e B 2, 4, 6 e 8. Pode-se definir a relação. Relação R, que vai ser x e y pertencente ao A cartesiano B, ou seja, tu vai ver os elementos que pertencem ao cartesiano, ou seja, todas as duplas possíveis. Por exemplo, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, até acabar. Beleza? Só que na relação eu imponho uma condição, porque eu coloco tal que o valor de y, ou seja, o cara que tem que vir do conjunto B, ele vai ter que ser o dobro do cara que tem que vir no conjunto A. Ou seja, o y tem que ser igual a 2x. Só tem 3 formas possíveis de ocorrer essas relações, que é, se eu faço o par ordenado 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6. Saca? Todo, ó, tá vendo que o segundo componente
é sempre o quê? O dobro do primeiro, beleza? Então, eu montei aqui dois conjuntos para a gente ver como é que vai funcionar isso num diagrama. Conjunto A com todos os elementos de A, conjunto B com todos os elementos de B. Olha as setinhas, ó. 2, 4, 6. Só está apontada para esses números. Do 1 para o 2, do 2 para o 4, do 3 para o 6. Então, gente, repara o seguinte. Essas setinhas seriam como se fossem as nossas relações. Beleza? Então, tá mostrando aqui, ó, como eu vou achar os pares ordenados. Aí algumas coisas importantes. Domínio. O que seria domínio de uma relação? É o conjunto de todos os elementos que participam da relação. No caso, todos os elementos de A. No caso, o único elemento de A que não participou da relação foi o 0, certo? Então, qual é meu domínio? É o que sobra. 1, 2 e 3. Show? E a imagem? Imagem de R. São todos os elementos de B que participam da relação. No caso, quem? 2, 4 e 6. Que são eles que recebem setas. Tranquilo, gente? Então, vamos seguir. Que a gente entra agora em outro assunto bem importante, que é a parte de relação inversa. Aí como é que vai funcionar isso, galera? Relação inversa é você pegar um R menos 1, que vai ser a anotação, vai ser todo par ordenado Y e X pertencente a B cartesiano A. Eu faço o inverso, em vez de colocar A cartesiano B, eu faço B cartesiano A. Ok? Tal que o X e Y participa da relação comum. Ok? Então, basicamente, eu vou fazer o inverso daquela ideia. Show? Então, ó, o exemplo do slide anterior. Quais são os elementos de R, né? 1 e 2, 2 e 4 e 3 e 6. Os elementos da inversa vai ser você inverter de posição as componentes, as coordenadas. Ou seja, a ordenada vai para o lugar da abscissa e a abscissa vai para o lugar da ordenada. Ficaria 2 e 1, 4 e 2, 6 e 3. Tranquilo? Se a gente for definir uma regra, olha o que a gente tem. Que a relação inversa vai ser eu pegar o elemento x é metade do elemento y. Por que isso funciona? Porque isso, no caso, é só uma operação inversa, né? Porque antes, o que a gente achou? Que o y era o dobro de x, tranquilo? Então, galera, o tema dessa aula é somente isso. Qualquer dúvida, me pergunte, beleza? E eu vou encaminhar também, talvez junto com o vídeo um pouquinho depois, alguns exercícios, uma lista de exercícios tratando desse assunto, beleza? Então, galera, valeu, abraço, até a próxima.